É no silêncio da noite que os postes de luz piscam, dançando sobre os rostos dos desaparecidos e lançando uma sombra eterna, no lugar onde seus passos costumavam estar. Só resta um sussurro ou uma porta entreaberta. Mas o mundo continua a girar, alheio aos ecos que se apagam. Foi em 18 de junho de 1999, quando o morador de Smith's Grove, Walter Greg Fowler, tomou uma decisão da qual viria a se arrepender. Ele decidiu tirar o dia de folga do trabalho na Farmers Rural Electric, em Glasgow, para uma pescaria improvisada. Relatórios conflitantes indicaram que Walter ou ligou ele mesmo para o empregador, ou que outra pessoa ligou em seu nome. O que de fato aconteceu permanece não confirmado. Mais tarde, naquela manhã, sua esposa Deborah ajudaria a carregar o pequeno barco de alumínio e seria a última vez que o veria. A decisão repentina de Walter de faltar ao trabalho para pescar tinha aspectos especialmente estranhos. Primeiramente, ele quase nunca faltava ao trabalho e, quando precisava, avisava com antecedência, segundo conhecidos. Ele também não era um grande pescador, embora fosse conhecido por pescar às vezes. Walter se interessava mais por golfe e caça. Isso tornou toda a decisão dele ainda mais estranha e fora do comum. Todos que estavam preocupados tinham razão para estar. Porque no dia seguinte, a poucos quilômetros do Parque Nacional da Caverna Mammoth, estava o barco de Walter virado e abandonado. Perto dali, na Osborne Ford Road, estavam o veículo e o reboque dele também abandonados, sem dar nenhuma pista do que pode ter ocorrido ali. O homem de Kentucky nunca voltaria da sua viagem de pesca, causando uma onda de preocupação na comunidade, afetando principalmente Deborah. Deborah inicialmente procurou sozinha por seu marido desaparecido, entrando em contato com familiares e amigos, mas essas pessoas revelaram que não tinham visto nem ouvido falar dele. Ela foi à polícia relatar o caso, mas como não haviam passado 24 horas, precisou esperar. Após registrar o boletim de ocorrência, as autoridades estaduais iniciaram a investigação. Primeiro, eles verificaram o barco e o veículo, logo encontrados, mas não acharam provisões para a noite. Isso era estranho, pois Walter faria uma viagem para passar a noite fora. O barco dele também não tinha motor nem remos. Acreditando que o homem desaparecido havia sido vítima de um crime, o FBI se envolveu, ordenando uma busca extensa pelo rio. Apesar de terem feito uma busca minuciosa, o corpo de Walter não foi encontrado em lugar nenhum. Então, com várias agências envolvidas, novas informações começaram a vir à tona, e com elas surgiram teorias e especulações. A polícia descobriria que Walter e Deborah tinham uma dívida de 250 mil quando ele sumiu. Diversas teorias se fundamentam justamente nesse ponto do caso. Como o homem devia muito dinheiro, muitos acreditaram que ele poderia ter forjado o próprio sumiço. Segundo as autoridades, relatos de testemunhas sugerem que o homem está escondido no Parque Nacional de Mammoth Cave, mas isso ainda não foi confirmado. Com a reclassificação do caso de Walter para uma investigação de homicídio, surgiram mais teorias, uma das quais colocaria Deborah no centro, pois ela seria supostamente a beneficiária da apólice de seguro de vida do marido. Alguns sugeriram que ela se envolveu no desaparecimento do homem para solicitar o seguro. Mas ela só soube dessa apólice em 2008. Nenhuma evidência para qualquer uma das teorias jamais foi encontrada, deixando o caso de Walter um mistério que perdura. Apesar de sua reclusão silenciosa e do seu passado como cristã científica devota, Lynn Louise Scheller chamou a atenção de seu futuro marido, Keith, quando ainda era adolescente. O romance floresceu rapidamente, mesmo sendo à distância. Em 1967, eles ficaram noivos e 2 anos depois deram as boas-vindas a um filho. Os primeiros anos de casamento deles foram tranquilos. No geral, o casal parecia bastante compatível. Logo, as coisas começaram a desmoronar por razões desconhecidas. Problemas conjugais começaram a surgir. Em 1971, Keith supostamente pediu o divórcio, uma sugestão que Lynn recusou. No início de 1972, ela escreveu à mãe relatando que o marido ameaçou sua vida. Ela achava que ele não cumpriria a ameaça.
Meses depois, Lynn desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros e com suspeitas sobre seu marido. Em 6 de agosto de 1972, Keith acordou. Com uma viagem divertida em mente, ele planejava apresentar seu filho ao mundo da pescaria. Os dois saíram de casa em Cedar Rapids, Iowa, com Lynn, de 25 anos, supostamente ainda dormindo na cama. 5 horas depois, Keith e seu filho voltariam para casa, apenas para descobrir que sua esposa e a bicicleta dela haviam sumido. No início, não houve grande preocupação com seu desaparecimento. Lynn era adulta e era conhecida por seu comportamento recluso. Provavelmente ela saiu para dar uma volta em algum lugar. Keith decidiu sair, não por causa da esposa. Levou o filho para nadar e voltou 1 hora depois. A bicicleta do lado de fora sugeria que a esposa havia voltado, ou ao menos deveria. Ao entrar em casa e encontrá-la vazia, o homem ficou preocupado. No dia seguinte, ainda sem sinal da esposa, ele registrou o desaparecimento dela. No boletim, Keith observou que Lynn normalmente cuidava muito bem de sua bicicleta, ela nunca a deixaria jogada de qualquer jeito no quintal. Ele percebeu que todos os pertences dela haviam sido deixados para trás, incluindo suas roupas e bolsa. Mas Lynn não pegaria esses itens e nunca mais seria vista ou ouvida. As suspeitas sobre Keith aumentaram quando ele se recusou a ajudar os investigadores na busca na floresta próxima à sua casa. Ele disse que já verificou a floresta, mas não achou nada. Ele seria posteriormente preso por se recusar a ajudar um policial, uma acusação que mais tarde seria retirada. A polícia obteve mandado para buscar na casa, onde vários itens seriam apreendidos. Entre eles estavam uma pá de neve, um facão, 2 lâminas e uma enxada. Após a busca, Keith deixou de cooperar com a investigação e, em vez disso, contratou um advogado. Os pais de Lynn foram os primeiros a começar as teorias que falavam de homicídio. Eles acreditavam que, devido ao casamento conturbado e à ameaça, Keith havia decidido tirar a vida de sua esposa. 2 anos depois, ele declarou Lynn legalmente morta, permitindo que seu filho herdasse seus benefícios. O marido suspeito se casou de novo, mudou-se para outra região e continuou alegando inocência. A polícia não encontrou nenhuma evidência ou ponto de interesse durante a investigação que realmente sugira que Keith esteve envolvido. Dwayne Selby, de 59 anos, e seu amigo Jack Grimes, de 76 anos, foram ouvidos pela última vez em 22 de outubro de 2021, quando estavam viajando para Fort Worth, no Texas, onde planejavam participar de uma exposição de cavalos. Mas os dois nunca chegaram ao evento e, sem notícias, as famílias os denunciaram como desaparecidos. A última vez que os 2 homens foram vistos foi em um restaurante em Purcell, Oklahoma. E depois que nenhuma outra pista foi encontrada, Glenda decidiu procurar seu filho, Dwayne, por conta própria, mas logo depois ela também foi dada como desaparecida. O Kia Rio Vermelho dela, ano 2016, foi encontrado abandonado na beira da estrada em 26 de outubro, perto da rodovia 75 em Tulsa, e um alerta prateado foi emitido. Glenda foi vista pela última vez em Turley, no dia anterior, conversando com um homem registrado por câmeras de um comércio local. Ele depois foi interrogado. No dia 31 de outubro, a polícia encontrou Jack morto em uma área de mata a oeste de Turley. Confirmaram que a morte estava sendo investigada como homicídio e acreditavam que Glenda e Dwayne poderiam ter sido vítimas de crime. As investigações e buscas sobre seus desaparecimentos misteriosos ainda estão em andamento. E qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Glenda ou Dwayne foi orientada a entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Tulsa pelo telefone 91856-98836 ou pelo e-mail tipsitcsu.org. João Reed tinha 28 anos quando colocou as mãos em A Crônica de Akakor, um livro de Carl Brugger. Brugger havia escrito sobre a suposta cidade perdida. Após ouvir sobre ela de seu guia brasileiro na selva, Tatanka Nara, que dizia ter sido chefe da tribo da cidade.
Há cerca de 3.000 anos, o guia residia na vila de Barcelos, onde comandava um negócio lucrativo, levando turistas pela selva em busca de Akakor. Ao saber sobre a cidade, João ficou fascinado. Sua busca constante por aventura o fez deixar Twin Cities, Califórnia, em 1980 e ir para o Brasil. Ele acreditava que seria o primeiro turista a finalmente encontrar a cidade de Akakor, a antiga civilização subterrânea que permaneceu desconhecida em algum lugar das selvas amazônicas. Naquele ano, Tatunka atuava como guia turístico. E que melhor forma de passar as férias do que acompanhar o homem que inspirou o livro de Bruegger? Em 12 de dezembro daquele ano, John conseguiu um hotel em Manaus, Brasil, e estava ansioso pela jornada ao desconhecido. Naquele dia, ele deixaria as plaquetas e a passagem no quarto e seguiria Tatunka para a selva. Ninguém realmente sabe o que aconteceu depois que eles entraram na selva, apenas que um deles não voltaria. Dias se passaram sem que ninguém visse o turista americano, aumentando a preocupação e levando investigadores à área. Ao entrevistar o guia turístico, uma história estranha começaria a surgir. Ele disse que não se envolveu no desaparecimento do homem. Quando ele pediu para João voltar a Barcelos, João teria fugido e se escondido na selva, ficando perdido e desaparecendo para sempre. Não havia nenhuma evidência que sugerisse que Tatunka tivesse algo a ver com o desaparecimento de João, exceto pelos vários outros casos de turistas desaparecidos com os quais ele estava relacionado. Na década de 80, 3 turistas, entre eles João, desapareceram sob responsabilidade desse guia. Em 1983, um turista suíço chamado Herbert Wanner, também intrigado pela cidade de Akakor, desapareceu misteriosamente enquanto estava acompanhado pelo suposto líder da tribo e nunca mais foi visto. Em breve, não foram apenas desaparecimentos que passaram a ser associados a esse indivíduo, mas também homicídios e mortes incomuns. Uma dessas fatalidades envolveu Bruegger, que caminhava no Rio de Janeiro quando teve uma arma apontada para si. Nenhum caso ligado a Tatunka foi solucionado e continuam intrigando quem os conhece. Crê-se fortemente que o homem foi responsável pelo destino deles. Mas a polícia não encontrou nenhuma evidência para confirmar a teoria, deixando o caso de John Reed e das demais vítimas sem solução. Casos. Missing 411 não são exclusivos do século XXI. Um dos primeiros desaparecimentos ao ar livre da era moderna ocorreu no final do século XVIII e envolveu um dos fundadores do primeiro assentamento de Kentucky em 1774, poucos meses antes de Daniel Boone fundar Boonesboro. Um homem de Kentucky chamado James Harrod daria seu nome ao primeiro assentamento permanente, Harrodsburg, um ato que declararia a fronteira de Kentucky aberta. Embora tenha sido o primeiro de muitos, o ato de Harrod foi um gesto forte que permitiu muitas oportunidades. Em 1792, Harrod, fundador, ainda morava em Harrodsburg e não estava só. Ele se casou e teve uma filha, e foi aqui que a família viveria feliz até aquele mesmo ano em que Kentucky foi oficialmente declarado um estado. Nessa época, parecia que o fundador havia se envolvido em alguns problemas legais. Ele estava endividado com muitas pessoas. Sabendo disso, o homem teria sido sábio se tivesse evitado encontros e se misturado com as pessoas erradas. Infelizmente, os avisos não eram muito claros. Em fevereiro, Harrod deixou sua casa com 2 companheiros, dizendo à esposa que faria uma viagem de caça. Os 3 partiram para a selva, mas apenas 2 deles voltariam. Michael Stoner e a figura misteriosa Bridges eram esses 2. Quando Anne Harrod descobriu que seu marido não voltou da viagem de caça, ela decidiu investigar por conta própria e descobriu algo perturbador. A viagem para a floresta não era para caçar, mas sim para procurar as minas de prata de Jonathan Swift. Um trabalho inaugurado pelas misteriosas pontes com quem Harrod supostamente estava envolvido em um processo judicial. Apesar dessa tensão, o grupo embarcou nessa viagem juntos. Após a família e a comunidade descobrirem as reais intenções da viagem, passaram a questionar o paradeiro do homem desaparecido. De acordo com Bridges, o grupo se separou depois de montar o acampamento, durante o que Stoner ouviu um estrondo.
Depois, eles se encontraram de novo no acampamento. O homem misterioso disse ter visto sinais recentes de nativos americanos por perto e, sem Harold, acreditou que eles o haviam atacado. Nenhum dos dois homens presenciou o ocorrido. Ao retornar para Harrodsburg, Bridges enviaria um par de pulseiras de prata para Anne, que estavam bordadas com a letra H. Ela reconheceu que era de seu marido, mas não entendia como ele a tinha conseguido. Se não tivesse visto Harold após a separação, Bridges depois seria visto empenhando mais botões de prata, supostamente da camisa de Harold. Após as revelações, um grupo partiria na mesma jornada em busca de sinais do fundador desaparecido. Numa caverna, eles achariam um esqueleto com camisa sem botões. Os restos ficaram para trás e nunca foram identificados como do homem desaparecido. As pontes misteriosas desapareceriam logo em seguida, antes que ele pudesse ser interrogado completamente. Ninguém sabe o que ocorreu com James Harold naquela falsa viagem de caça. Foram animais selvagens, nativos americanos, um desaparecimento intencional, ou foi o homem peculiar o responsável pelo sumiço inexplicável? Carlos Salazar era um homem extremamente impressionante e muito respeitado. Ele era tanto médico quanto psicólogo, e a maioria das pessoas que o conheciam o tinha em altíssima consideração. No entanto, em 1996, a vida de Carlos mudou de uma forma que quase ninguém poderia ter previsto. Ele desapareceu sem deixar nenhum vestígio. O médico, da Espanha, supostamente vinha lidando com depressão e não viu outra saída a não ser fugir e buscar uma nova vida por mais de 14 anos. Ninguém fazia ideia de onde ele estava, e sua família chegou a registrá-lo na lista de pessoas desaparecidas que agora são presumidas como falecidas. Em 2015, um grupo de caçadores de cogumelos da Itália se deparou com uma grande quantidade de lixo em uma floresta da Toscana. Enquanto continuavam a busca, o lixo ficava cada vez mais denso, até que finalmente os levou a uma pequena barraca. Nessa barraca havia um velho sujo de barba desgrenhada. Ele estava cercado por garrafas de água e recipientes vazios. Os caçadores ficaram com medo e fugiram, acabando por encontrar um guarda florestal e avisá-lo sobre o que tinham descoberto. O homem cumprimentou o guarda com alegria e explicou que era Carlos Salazar. Ele ainda tinha sua antiga carteira de identidade para provar, em uma reviravolta estranha para sua família. Aconteceu que Carlos não havia falecido nem sido sequestrado, mas estava apenas se escondendo na floresta durante todo esse tempo. Ele afirmou que não desejava mais contato humano e, como agora havia sido descoberto, precisava se mudar. Os dois caçadores conseguiram tirar uma foto do documento de identidade dele antes que ele voltasse a vagar pela mata. Eles compartilharam a imagem com a família dele e reacenderam a esperança de que ele voltasse para casa. A mãe dele afirmou que tudo o que ela queria era meia hora com ele para conseguir algum tipo de encerramento. No entanto, Carlos já havia partido há muito tempo quando eles conseguiram voltar ao acampamento e ele nunca mais foi visto. Sigismundo Lewanewski nasceu em uma família polonesa em São Petersburgo, Rússia. Grandes coisas aguardavam Sigismundo enquanto crescia. Primeiro, ele participaria da Revolução de Outubro. Apoiando os bolcheviques, ele também participou da Guerra Civil Russa e serviu no Exército Vermelho em 1918. Após se formar na Escola de Aviação Naval de Sebastopol, em 1925, ele alcançou o posto de piloto militar e apenas 5 anos depois se aposentaria indo para a reserva. Sigismundo mais tarde foi condecorado como herói da União Soviética por seu papel no resgate do SS Chelyuskin. Infelizmente, suas grandes conquistas seriam tragicamente interrompidas apenas 3 anos depois, em 1937. Em 13 de agosto, uma multidão de curiosos se reuniu no aeroporto de Fairbanks, Alasca. Eles foram ver a chegada do avião soviético de 4 motores, pilotado por Sigismundo, que estava atrasado. O piloto aventureiro e uma equipe de 6 homens embarcaram na aeronave um dia antes, partindo de Moscou. Com destino a Nova York pelo Polo Norte,
precisariam reabastecer em Fairbanks, um reabastecimento que nunca aconteceria. Era um voo de 30 horas do local de partida até o Alasca, um voo transpolar de 4.000 milhas. As 30 horas se passaram e as pessoas começaram a ficar preocupadas. Nenhuma torre de controle avistou o avião azul Fuselage de asas vermelhas por algum tempo. O N-209 pintado na lateral seria facilmente visível, mas por algumas horas essa identificação passou despercebida pelo controle em terra. Em 13 de agosto, data prevista para a chegada, as comunicações com a aeronave foram perdidas após possível encontro com clima adverso. Quando Sigismundo e sua equipe não pousaram, vários pequenos aviões partiram para procurar a aeronave desaparecida. Eles vasculharam as águas e o terreno desde a Cordilheira Brooks até o Polo Norte, mas não viram nada do alto. Os pilotos começaram a acreditar que a aeronave havia caído no Oceano Ártico, afundando para nunca mais ser vista, levando todos a bordo com ela. Por vários anos, o mistério persistiu. Perguntas ficaram sem resposta e toda a esperança parecia perdida, mesmo com Sigismundo sendo um piloto experiente. Eventualmente, toda a história desapareceria até 1999, quando uma descoberta bizarra foi feita. Foi em março daquele ano que Dennis Thurston, do Serviço de Gerenciamento de Minerais, em Anchorage, avistou uma mancha em forma de charuto de quase 2 metros em sua imagem de sonar. Parecia que, seja o que for, estava no fundo do mar de Beaufort, entre Katowice e a baía de Prudhoe. A forma estranha lhe lembrava a fuselagem de um avião. Thurston foi acompanhado por David Stone, que também estava à procura do avião de Sigismund. Mas as condições da água se mostraram muito agitadas e turvas para ver o que havia ali. Só em maio de 2000 é que outra expedição na área seria realizada, desta vez com o uso de um carro submersível, equipado com uma câmera. Eles podiam explorar as profundezas de cima, enquanto os pesquisadores observavam a tela, aguardando a solução de um mistério de décadas. A câmera mostrou estrelas do mar, caranguejos, camarões e águas vivas, mas nenhum avião. Era quase como se ele tivesse desaparecido mais uma vez, acrescentando mais uma camada ao mistério. A natureza selvagem pode ser desorientadora. Trilheiros e aventureiros podem se perder mesmo a poucos passos das trilhas. Dada a irregularidade, o solo não pavimentado e a natureza selvagem desses parques nacionais, se machucar não é algo incomum. O Parque Nacional de Shenandoah já enfrentou esse tipo de provação. A reserva na Virgínia já registrou muitos desaparecimentos. Às vezes, os desaparecidos são encontrados após buscas extensas ou permanecem perdidos para sempre, nunca mais sendo vistos novamente. Para David Wayne Harding foi o último caso. O mistério teve início em 27 de agosto de 2017, quando o homem de 62 anos saiu de casa em Front Royal, Virgínia, a menos de 3 quilômetros do Parque Nacional de Shenandoah. Ele entrou no carro, deixou sua casa e seguiu para o desconhecido, onde ficou. A caminhonete, uma Dodge Daytona preta, de 1999, com amassado na lateral do passageiro e placa XMH 6959 da Virgínia, também sumiria com ele. Só seria encontrada abandonada no condado de Warren, sem pistas ou evidências de crime. Na época em que desapareceu, Dave sofria de glaucoma, que afetava um de seus olhos. Ele precisava de medicação para isso, mas saiu sem naquele dia. Devido à sua condição, ele poderia facilmente se perder na área densamente florestada. Quando a polícia tomou conhecimento do desaparecimento do homem de Front Royal, as investigações começaram rapidamente, acreditando que ele havia se perdido nas montanhas de Shenandoah. A polícia anunciou que fecharia temporariamente as trilhas, evitando qualquer interferência nas buscas. A busca foi em grande escala e quase todo o parque foi fechado durante os esforços, trilha por trilha. Eles procuraram muito, mas não acharam nada. Cães farejadores não acharam rastros e helicópteros não viram nada em comum do alto. Ainda não se sabia onde estava Davi. Não se sabe muito sobre o homem desaparecido. As autoridades não esclareceram se ele era caminhante, caçador ou aventureiro, nem explicaram por que achavam que ele estava no Parque Nacional.
Eles também não conseguiram encontrar nenhuma filmagem de câmeras de segurança do veículo de David indo para aquela área isolada e assustadora, nem como ele poderia ter chegado às montanhas Shenandoah. Muitas perguntas circulam em torno desse caso, com pouquíssimas informações vindo à tona. Apesar de terem divulgado informações descritivas e imagens de David, nenhuma pista útil jamais apareceu, e aparentemente ninguém o viu desde então. Na quinta-feira, 4 de novembro de 2021, o filho de Tracy Hunter, LeDexter Pelt, de 25 anos, junto com seu amigo John DeBose Jr., voaram para Sacramento, Califórnia, logo após Pelt ter comemorado seu aniversário. Pelt, que é de Greene County, e DeBose, que é de Tuscaloosa, chegaram ao Aeroporto Internacional de Sacramento pela manhã, como é comprovado pelas imagens de vigilância obtidas pelo Departamento do Xerife do Condado de Sacramento. As imagens mostram os dois homens deixando o aeroporto e entrando em um sedã azul escuro de 4 portas, possivelmente um Nissan ou Toyota. Depois disso, eles não foram mais vistos nem ouvidos. A última vez que alguém teve notícias deles foi quando Pelt entrou em contato com a mãe para avisar que havia chegado a Sacramento. Sem notícias por 2 dias, os familiares registraram o desaparecimento e investigadores acessaram os registros telefônicos de ambos junto às operadoras. Os registros mostraram que eles estiveram em várias áreas, incluindo Gridley, que fica a cerca de 1 hora ao norte de Sacramento. O telefone de DuBose foi rastreado até a região do Sutter Wildlife Bypass, chamassamos Neixão, no Naigrossa, e ao investigarem mais a fundo, descobriram que o aparelho havia sido encontrado por um caçador na ponte Feather Ridge. Buscas foram imediatamente iniciadas a pé e com quadriciclos, e todos os espaços abertos fora da cidade de Nicholas foram vasculhados, mas sem sucesso. No dia 9 de novembro, no entanto, a polícia conseguiu um sinal do telefone de Pelt próximo a um hotel Super 8 by Wyndham, que fica na Madison Avenue. A equipe do hotel foi entrevistada e a área foi vasculhada, mas, novamente, eles não encontraram nada. O escritório do xerife do condado informou que detetives de várias divisões encontraram evidências que indicam que DeBose e Pelt perderam a vida em uma casa em Gridley, Califórnia. As evidências sugeriam que 2 homens, Ricardo Banuelos Villarriel, de 30 anos, e Alfredo Banuelos Villarriel, ambos de Gridley, eram os responsáveis e haviam escondido todas as provas do crime. Ricardo foi finalmente localizado e preso no dia 14 de novembro em Yuba City e está detido na cadeia do condado, mas Alfredo continua foragido. Desde então, os detetives cumpriram vários mandados de busca e interrogaram pessoas em Gridley, Marysville, Yuba City, Sacramento, na Bay Area e em Los Angeles. Eles também entrevistaram membros da família de DuBose e Pelt e confirmaram que as informações obtidas com eles mostram que os homens ficaram completamente em silêncio depois de chegarem a Sacramento. Os detetives solicitaram que quem tenha visto atividades suspeitas em suas propriedades ou fazendas os contate, pois isso pode trazer informações importantes para o caso. Acredita-se que Alfredo possa estar dirigindo um Nissan Altima 2008 com placa número 6 VA Naua R de Dário 204. Quem tiver informações sobre Alfredo, seu veículo ou o desaparecimento, deve ligar para os detetives no 5330 5338 7671. Christina Davidson tinha um marido longe de ser perfeito. Ele era conhecido por ter tido vários encontros com a lei, incluindo múltiplas acusações de violência. Porém, ninguém acreditava que ele seria capaz de matar a própria esposa. Ou seja, até 2014, quando parecia que ele já tinha feito isso, em maio de 2014, Christina havia desaparecido. A cena do desaparecimento dela não parecia indicar que ela havia saído de livre e espontânea vontade. A cama dela tinha marcas de faca e sangue e sua bolsa foi achada ao lado da estrada. Em uma cidade completamente diferente, a família e os amigos dela estavam praticamente sem esperança de encontrá-la com vida, mas felizmente eles estavam errados.
9 meses depois de ter desaparecido, ela apareceu em Kentucky. Ela havia conseguido um emprego de garçonete em um restaurante de churrasco local e tinha construído uma vida totalmente nova para si mesma, sendo bastante popular e querida nessa nova região. Seus colegas de trabalho tinham ouvido a história de que ela se mudou do Arkansas depois de fugir de um relacionamento violento. No entanto, suas mentiras e fachada desmoronaram em 2015 quando ela foi parada por uma infração de trânsito. Como acabou se revelando, ela era procurada no Texas por acusações de drogas, entre outras coisas, e foi presa e levada para interrogatório. Ela não apenas criou essa nova vida para escapar do marido, mas também para fugir de sua vida criminosa anterior. A polícia se surpreendeu com sua história. E acabou acusada por crimes ligados a drogas. No entanto, a pergunta permanecia: de quem era aquele sangue encontrado na cama dela? As férias de primavera permitem aos estudantes relaxar e fazer uma pausa nos estudos universitários. Cada estudante escolhe passar seu tempo de forma diferente. Alguns aproveitam para festejar, outros preferem colocar os estudos em dia ou até mesmo viajar para visitar a família. Karen Wilson, estudante universitária feliz, planeja passar as férias de primavera em Fort Lauderdale, Flórida, talvez para ver amigos ou familiares. Em 1985, aos 22 anos, a jovem se dedicava ao curso na SUNY Albany, Nova York. Ela contava os dias e finalizava os planos para a viagem em 27 de março, pouco antes de ir para Fort Lauderdale. Karen foi às compras e até marcou um horário no estúdio de bronzeamento para pegar um bronze, mas ninguém se lembrava de tê-la visto naquele salão de bronzeamento. Então não se sabe ao certo se ela compareceu ou não a esse compromisso. Por volta das 19h20, ela ligou para a colega de quarto no quarteirão 1600 da Central Avenue, em Kelowna, Nova York, avisando que estava indo para casa jantar. Essa seria a última vez que alguém ouviria falar de Karen. Ela desapareceu naquela mesma noite e nunca chegou ao destino planejado. A ausência dela no jantar levou sua colega de quarto a acionar a polícia e iniciar rapidamente uma investigação. Após saber dos planos de Karen de ir para a Flórida, as autoridades policiais teorizaram que ela já poderia ter iniciado sua viagem e começaram a tentar rastrear seu trajeto, na esperança de reconstruir seus últimos movimentos. Mas esse esforço foi infrutífero e a polícia ficou de mãos vazias. A notícia do desaparecimento se espalhou pelo bairro e, eventualmente, várias pistas começaram a surgir. O primeiro avistamento veio de uma mulher que supostamente viu Karen seguindo em direção sul na Fuller Road. Ela havia saído da Central Avenue por volta das 20h15. A testemunha disse que, ao se aproximar do posto Amigo do Trabalhador, um carro em baixa velocidade passou devagar ao lado de Karen. Segundo a mulher, ela não lembrava detalhes do carro, mas viu bem o rosto do motorista. Ele parecia ter cerca de 40 anos, com cabelo castanho e barba avermelhada. Ele também tinha o rosto comprido e o nariz longo. A testemunha também disse que ele tinha uma expressão de intenção no rosto, uma informação sinistra que fez os policiais correrem para tentar identificá-lo. A mulher viu Karen perto do guardrail, próximo a Cisco Food, depois de já tê-la passado de carro. Karen foi vista 3 vezes, todas muito próximas entre si. Isso levou as autoridades a concluir que a estudante desaparecida foi sequestrada, possivelmente perto do 6 Mile Waterworks e da Interestadual 90, próximo à rampa de acesso. A área era mal iluminada e pouco movimentada. E teria levado apenas alguns segundos para alguém puxá-la para dentro de um veículo sem que testemunhas vissem nada, deixando o caso de Karen Wilson frustrantemente sem solução. A descoberta de um veículo solitário e de uma camisa sem corpo a quilômetros de distância aumentou a preocupação na Flórida, pois muitos temiam o pior. Eles temiam por Kyle Andrew Carl Epler e sua camisa abandonada. Isso estaria no terreno hostil do Parque Nacional Everglades, em uma das áreas mais perigosas, descrita em uma palavra: pantanosa. Em 29 de julho de 1999, a mãe de Kyle o viu pela última vez em Naples, Flórida. Por volta das 14,
ele entrou no trabalho dela pedindo 20 emprestado para combustível. O jovem de 20 anos avisou a mãe que visitaria a namorada antes de ir trabalhar às 16h30. Para o turno dele, que era no Grouper House, um restaurante, Kyle disse que deixaria a roupa dela na lavanderia. De forma assustadora, o jovem jamais alcançaria seus destinos. Ele não apareceu na casa da namorada, não apareceu no trabalho e não fez aquele favor para a mãe dele. Kyle nunca mais foi visto ou ouvido. No dia seguinte, sem notícias, sua mãe registrou o desaparecimento e começou a busca por Kyle Lepler. Durante os esforços, foi descoberto um Toyota Camry prata de 1988. Ele foi abandonado no estacionamento da trilha Prairie Coastal, em Flamingo, Flórida. A 3 horas de casa, essa trilha era a entrada para a já mencionada e perigosa área pantanosa. O recibo do parque de Kyle, curiosamente, tinha data de 28 de julho, um dia antes de seu desaparecimento. No carro também estavam uma bolsa com roupas, moldura, mochila, equipamentos de acampamento, pasta de amendoim, biscoitos e diários do homem desaparecido. A cerca de 5 quilômetros na trilha, uma camisa. A mãe de Kyle percebeu que alguns pertences sumiram do buraco. Incluía suas botas de caminhada e um boné azul marinho com estrela branca que ele usava com frequência. Kyle amava a natureza. Ele estava estudando zoologia na Faculdade Santa Fé quando desapareceu misteriosamente em circunstâncias não esclarecidas. Ele era voluntário na Sociedade Protetora dos Animais, no controle de animais e ocasionalmente trabalhava em fazendas de cobras. Ao sair de casa naquele dia, o jovem deixou 2 cachorros, um papagaio, 5 lagartos e 7 tartarugas para trás. Além do seu veículo abandonado e da camisa, nenhuma outra pista sobre o paradeiro de Kyle surgiria, deixando seu caso assustadoramente sem solução. Bem, eu vou colocar meu plano em prática. Essas foram as últimas palavras angustiantes de André Whitfield, antes de desaparecer, iniciando um mistério que duraria anos. André, formado em Princeton e executivo de negócios, casou-se com Elizabeth em 1937. No ano seguinte, em abril, o casal planejava se mudar para Belém, Pensilvânia, e iniciar nova aventura. Infelizmente, eles nunca teriam essa oportunidade. Era 7 de abril de 1938, quando André, com 200 horas de experiência de voo, sentiu a necessidade de aventura. Felizmente, ele não precisava ir longe, pois tinha seu próprio avião, um Taylor Cub vermelho e prateado. O empresário estava a 50 horas de obter a licença de piloto comercial, mas para quem o conhecia, já era considerado experiente. Naquele dia, André embarcou em seu Taylor Cub no Roosevelt Field, em Long Island, Nova York. Ele tinha combustível para 150 milhas e planejava pousar em Brentwood, a 22 milhas de onde decolou. O voo não teria durado mais do que 15 minutos. André decolou enquanto as pessoas no solo acenavam para ele. Em Brentwood, aguardavam ansiosos, mantendo a pista livre para um pouso seguro que nunca ocorreu. 15 minutos se passaram sem sinal do homem e logo esses minutos viraram horas. Sem comunicação com o Taylor Cub, funcionários do aeroporto o reportariam como desaparecido, iniciando uma longa e estranha investigação. Primeiro foi realizada uma busca aérea sobre a rota prevista que o homem desaparecido deveria ter seguido. Eles também ampliaram seus esforços, mas ainda assim não encontraram nada. Não havia sinal de destroços e nenhum relatório indicava que a aeronave havia pousado em outro lugar. Logo, eles começariam a procurar por outras pistas, enquanto se perguntavam se algo mais planejado e intencional havia acontecido ali. O que as autoridades descobriram sugeria algo estranho e fora do comum para André, para começar. No dia em que foi visto pela última vez, ele supostamente se registrou em um hotel em Garden City, mas usou um pseudônimo, Alberto C. Branco. Ele pagou 4 adiantado, mas nunca fez o check-out do estabelecimento. No quarto dele, a polícia encontrou diversos pertences, como roupas embaladas, abotoaduras, passaporte, 2 apólices de seguro de vida de 6 mil para a esposa como beneficiária,
além de títulos e ações em nome do casal. Mas nada disso ajudou os investigadores a descobrir o que ocorreu com ele naquele voo. Mas eles sugeriam algo sinistro e serviram de base para muitas teorias, aumentando-se o mistério desse caso. Naquele dia, André ligou para sua casa enquanto a família estava fora. Seria a telefonista que ouviria essas palavras finais. Bem, vou executar meu plano. Ninguém realmente sabe qual era esse plano. Seria fingir o próprio desaparecimento e começar uma nova vida, ou era algo carregado de emoção e angústia? Situa-se em Nova Gales do Sul, Austrália, onde a grande cordilheira divisória inclui as Montanhas Azuis. Consiste em um planalto de arenito dissecado que chega a quase 1.200 metros de altitude e desce abruptamente com a mesma medida de queda devido ao terreno acidentado, adequado apenas para os mais experientes. Várias pessoas desapareceram aqui. Algumas só foram encontradas anos depois, já mortas, ou nunca mais apareceram. Mas não parece ser a mãe natureza por trás desses eventos misteriosos, e sim algo muito mais sinistro. Sussurros de homicídios e assassinatos em série dominam a região. Muitos casos de desaparecidos acabam tratados apenas como recuperações de corpos, não como buscas e resgates. O estranho desaparecimento de Elizabeth O'Prey seria analisado assim, causando tristeza e preocupação à família e à comunidade. Moradora de Medlow Bath, a senhora de 77 anos desapareceu em março de 2016. Ela saiu de casa e desapareceu na mata, deixando medo em seu rastro. De forma estranha, havia várias pistas e esperança no início deste evento, o que deixou a família mais tranquila, acreditando que Elizabeth logo seria encontrada. Diferente da maioria dos desaparecimentos, especialmente em áreas selvagens, a mulher desaparecida mantinha contato com a polícia que a buscava. Ela entrou em contato com eles um dia após desaparecer. Ela disse aos socorristas que estava bem, mas que tinha ficado desorientada e, em seguida, se perdido. Helicópteros sobrevoavam, voluntários buscavam no terreno e, a cada minuto, o celular de Elizabeth perdia a bateria. Naquela sexta-feira, o aparelho já estava completamente sem bateria e ainda não havia novidades sem a comunicação de Elizabeth. Investigadores seguiram procurando às cegas. Por volta das 18h45 daquele dia, eles receberam uma ligação de outro morador das Montanhas Azuis com informações que reacenderam a esperança. O morador afirmou que conseguia ouvir alguém gritando por socorro. A voz parecia vir do vale abaixo do planalto de Packman, agora com uma localização geral em mente. Socorristas se reuniram na área, helicópteros buscavam sinais e cães farejadores seguiam rastros. Essa esperança foi novamente tirada. Não havia nada no Vale do Planalto de Packman e não havia sinais de Elizabeth em lugar algum. A mulher era conhecida por frequentar a estrada do Grand Canyon em Medlow Bath, assim como uma pequena rota que leva a Catoumba. Apesar de terem procurado extensivamente nessas áreas, nunca foi encontrado nada dela. O misterioso desaparecimento de Maya Millett está sendo investigado pelo Departamento de Polícia Local, pelo FBI e por várias outras agências desde janeiro de 2021. Maya, que nasceu nas Filipinas e foi criada em Honolulu, trabalhava no Centro de Bem-Estar da Informação Naval como especialista em contratos. Ela conheceu seu marido Larry quando era adolescente e após o casamento, o casal se mudou para San Diego, onde formaram uma família. Mas no final de 2020, Maya disse a Larry que queria o divórcio. Isso aconteceu depois que ele descobriu que ela estava tendo um caso. No dia 7 de janeiro, Maya marcou uma consulta com um advogado de divórcio, mas antes que pudesse comparecer à reunião, ela desapareceu misteriosamente. Ela foi vista pela última vez nesse dia por volta das 17h. A polícia descobriu por imagens de segurança que mais tarde naquela noite, 8 estampidos altos ecoaram pelo bairro deles. Larry disse à polícia que ele e Maya brigaram à noite. E no dia seguinte, ele saiu de casa por mais de 11 horas, dizendo aos familiares que tinha ido a uma praia com seu filho no dia 11. A polícia começou a investigação sobre o desaparecimento dela no dia 23 de janeiro.
A casa do casal foi revistada e o SUV Lexus preto de Larry foi apreendido para investigação adicional no dia 22 de julho. Larry foi apontado pela polícia como uma pessoa de interesse no caso depois que descobriram que ele tinha uma coleção de 16 armas de fogo. No dia 8 de setembro, Larry divulgou um comunicado no qual afirmou que Maya saiu de casa 2 vezes em 2020 sem avisar ninguém. Ele acredita que ela fez isso de novo desta vez. Mas no dia 19 de outubro, ele foi detido, pois a polícia acreditava que ele havia tirado a vida dela. Larry se declarou inocente da acusação, mas voltaria ao tribunal no dia 27 de outubro. Depois que foi descoberto que ele havia feito 9 horas de ligações para seus filhos, violando uma ordem de restrição que determinava que ele não podia contatá-los de nenhuma forma. Ele acabaria tendo a fiança negada, pois o juiz responsável pelo caso acreditava que ele representava uma ameaça para sua comunidade. O julgamento de Larry ainda está em andamento e Maya continua desaparecida. Onde está Reni José? Uma questão que ainda assombra as comunidades da Flórida e do Texas. Mais de uma década depois, Reni foi descrito como um brilhante estudante de engenharia mecânica que frequentava a Rice University em Houston, Texas. Ele estava no último ano com média 4,0. Ele já tinha planos para o seu futuro emprego, comprou alguns ternos, trabalhou em seu currículo e até mesmo imprimiu seus próprios cartões de visita. Estava claro que Reni tinha um futuro brilhante pela frente. Um batalhador, os amigos diziam que ele ainda não era um típico universitário festeiro. Seria uma viagem nas férias de primavera que mudaria completamente sua vida e desfaria tudo o que ele lutou para conquistar. Em março de 2014, o jovem de 21 anos viajou com outros 22 estudantes. Eles viajaram para Panama City, Flórida, para aproveitar o clima quente antes do retorno às aulas. O grupo chegou à cidade em 1º de março e tudo estava indo conforme o planejado, mas 2 dias depois, uma tragédia aconteceu. Na noite do dia 3, os amigos de Reni perderam contato com ele após procurá-lo por um tempo. Voltaram para casa achando que ele os encontraria. Na manhã seguinte, sua ausência continuava, levando a mais horas de busca. E finalmente, eles encontraram algo em uma lixeira do lado de fora da casa alugada onde os estudantes estavam hospedados. As roupas embrulhadas que Reni estava usando. A descoberta levantou suspeitas e os estudantes relataram o desaparecimento às 11 horas da manhã do dia 4. Os detetives agiram rapidamente e imediatamente começaram a investigar o caso, encontrando pistas ainda mais preocupantes. Isso parecia estar trabalhando contra um desfecho favorável. Na praia da cidade do Panamá, havia mais peças de roupa pertencentes ao homem desaparecido. Curiosamente, a praia foi limpa por uma equipe 5 horas antes, mas nenhum membro se lembrava de ver esses itens. A polícia passou a questionar quem deixou as roupas ali, Reni ou outra pessoa. O mistério aumentava a cada minuto. Segundo outro amigo, o estudante teria usado um psicodélico na noite antes de desaparecer. Esse aspecto parecia totalmente fora do comum. Reni era disciplinado e estava longe de ser festeiro. Ele nunca foi conhecido por fazer isso, nem casualmente ou por curiosidade. A polícia só podia teorizar que ele não tomou a droga alucinógena de forma voluntária. As autoridades fizeram uma busca na casa, mas não encontraram nada suspeito ou interessante. Após conversar com alguns estudantes, surgiram algumas inconsistências. Vários interrogados disseram ter visto Reni pela última vez saindo para caminhar, mas cada um indicou uma direção diferente. Desde então, os estudantes mantiveram silêncio sobre o caso, sem dar pistas que ajudassem a desvendar esse enigma. Até hoje, o destino de Reni José permanece desconhecido e seu paradeiro continua a nos escapar. Winston Bright era marido e pai de 3 filhos, mas em 1990 ele desapareceu sem aviso prévio. Sua esposa organizou uma grande equipe de busca para localizá-lo, mas não encontrou uma única pista, como se ele simplesmente tivesse desaparecido no ar. Mais de uma década depois, sua esposa admitiu que ele havia falecido e encerrou sua busca, embora ela certamente estivesse enganada.
De acordo com Winstead, enquanto sua esposa o procurava, ele estava vagando pela região de San Diego sem identificação e sem saber quem era. Ele afirmou que estava sofrendo de amnésia. No entanto, ao contrário disso, descobriu-se que ele havia mudado legalmente de nome e estava fazendo tentativas deliberadas de esconder sua verdadeira identidade. Ele acabou passando 20 anos ensinando em uma escola em San Diego. No entanto, assim que se aposentou do ensino, ele afirmou que sua memória havia retornado e correu para casa para sua ex-esposa. Ele afirmou que as memórias de seu passado voltaram de repente em um sonho e que várias pesquisas na internet revelaram a ele sua vida anterior. No entanto, sua família rejeitou suas tentativas de reconciliação depois que souberam de sua história quase inacreditável. Eles acreditavam que ele tinha inventado tudo aquilo e que os havia abandonado de propósito todos aqueles anos atrás. Ainda não está claro o que exatamente aconteceu com Winston a partir daqui, mas ele tentou reverter a mudança de nome e ainda assim receber seus cheques de aposentadoria por ser professor. Seu paradeiro atual continua um pouco desconhecido. Em 1986, um mistério sombrio e corrupto se desenrolou no Bronx. Aqui moravam Rita Fioretti, 35 anos, seu marido Roberto, policial condecorado, e seus 2 filhos. Foi nesse ano que ela se afastou dele. Os filhos deles ficariam com Roberto, que já tinha outra namorada com 2 filhas. Na época, a parceira de Roberto estava grávida deles. A família estava se adaptando a esse novo modo de viver e, ao que parecia, as coisas não estavam tão ruins. Mas muita escuridão permanecia sob a superfície. Em 1974, Roberto conseguiu se divorciar de Rita sem que ela soubesse. Na verdade, ela nunca saberia disso. Apesar do divórcio, Roberto continuou vivendo com sua esposa separada por mais de uma década, até se separarem. O ano em que se separaram também foi marcado pelo misterioso desaparecimento de Rita em 10 de agosto. Empregada na International Paper Company, ela deveria participar de uma reunião em Chicago, mas nunca chegou ao local. Quando familiares e amigos perceberam a ausência incomum de Rita, a polícia logo se envolveria e foi Roberto quem se viu sob a primeira nuvem de suspeita após saber do desaparecimento de sua esposa. Ele parecia despreocupado e disse que ela era alcoólatra e provavelmente fugira com outro homem. Quando os investigadores não conseguiram encontrar nenhum indício de que Rita tivesse fugido com outro homem ou sequer confirmar que ela era uma grande consumidora de álcool, a desconfiança em relação ao policial aumentou. Após a investigação, detetives descobriram o divórcio secreto que permitiu Roberto casar com a namorada um mês após o sumiço da ex-esposa. Também foi descoberto que ele falsificou o nome dela em vários comprovantes de saque, roubando mais de 17 mil das contas. 6 anos se passaram sem nenhum sinal da mulher desaparecida, que a polícia agora considerava como morta, provavelmente pelas mãos do próprio marido. Em 1992, Roberto perdeu seu título e foi condenado por fraude bancária. Ele também admitiu agredir as enteadas e foi condenado a 15 anos de prisão. Ele seria libertado em 2009. Investigadores suspeitam que Roberto causou o sumiço de Rita, sugerindo que ele tirou sua vida e ocultou os restos. No rio Hudson, a vida selvagem do Parque Nacional Joshua Tree prospera em temperaturas bem acima de 100 graus. A reserva foi moldada por milhões de anos de chuvas torrenciais e ventos fortes. O terreno acidentado cobre mais de 800 mil acres, com paisagens aparentemente áridas. As condições adversas não são páreo para a vida vegetal e animal que prospera dentro de Joshua Tree. O Parque Nacional Joshua Tree não é indicado para visitantes inexperientes, pois representa riscos e não é adequado para passeios casuais. Mesmo assim, essa seria a aventura que arruinaria 2 mulheres de Yucca Valley. Era maio de 1995, quando 66 anos e Lucy Trickey, de 73 anos, foram para a região. Elas faziam caminhada de rotina, geralmente começando às 7h30 e retornando por volta das 9 horas. Mas nesse dia, elas não voltariam.
A ausência da dupla foi motivo de preocupação e levou a esforços imediatos de busca. O veículo usado para chegar ao parque foi achado a vários quilômetros da entrada principal, sugerindo que eles não saíram da reserva com esse carro. A equipe de busca e resgate contava com uma unidade canina, que não conseguiu captar um cheiro consistente e levar o pessoal de resgate ao paradeiro de June e Lucy. Foi um esforço em vão. As mulheres sumiram sem deixar vestígios, restando apenas especulações e um clima estranho. A comunidade ficou em alerta após o ocorrido. Como duas caminhantes comuns poderiam se perder e não deixar nenhuma pista? Era realmente perplexo, e acontece que a comunidade tinha motivo para estar tão preocupada. O nome de Lucy pode soar familiar para alguns. Foi o dela que apareceu em vários artigos de jornal em conexão com o médico Dr. Carol Capolino, a primeira pessoa a ser condenada por homicídio. Usando um medicamento que era utilizado para relaxar os músculos dos pacientes durante operações, Capolino supostamente tirou vidas de forma intencional, incluindo a vida da própria esposa. A ligação de Lucy com Capolino era que ambos trabalhavam no hospital Riverview, em Red Bank, Nova Jersey, onde ela receberia algumas cartas incrivelmente ameaçadoras do médico. O objetivo dele era forçá-la a sair do hospital. O incidente ocorreu em 1962, resultando na prisão e condenação do médico, que foi libertado condicionalmente em 1967 e acredita-se que ainda estava vivo, que as duas mulheres sumiram. Devido à ligação sombria de Lucy com o criminoso, muitos apenas especulavam seu destino. Apesar disso, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência que apontasse para o envolvimento dele. Na verdade, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de absolutamente nada. Era como se os dois simplesmente tivessem desaparecido, sem deixar pistas, roupas ou respostas. As circunstâncias em torno do desaparecimento deles continuam obscuras e perturbadoras e seguem sem nenhuma resposta. Logo após o Natal de 2020, Hugh Williams, 25 anos, mudou-se de Chester para Nottingham, na Inglaterra, para viver com uma mulher que conheceu por um amigo. Hugh tem uma forma de autismo de alto funcionamento e inicialmente mantinha contato regular com a família. Mas, com o passar do tempo, ele foi entrando em contato cada vez menos e, em meados de abril, se recusou a falar com eles. Mesmo sendo seu aniversário, eles não tiveram mais nenhum contato com ele desde o início de maio e desde então não conseguiram mais falar com ele. A última vez que ele foi visto foi na região de Sherwood, em Nottingham, no dia 6 de maio, depois do que ele desapareceu misteriosamente sem levar nenhum de seus pertences. Durante a revista na casa onde ele estava hospedado, a polícia descobriu que seu celular estava destruído. A mulher de 34 anos com quem ele morava foi presa após suspeitas de que causou lesão corporal grave em Hugh. Ela foi liberada sob fiança. O pai dele afirmou que a família está preocupada que alguém possa ter se aproveitado da condição dele e o explorado de alguma forma. Ele fez um apelo a Hugh pedindo para que ele entre em contato com a família, não importa a situação em que ele possa se encontrar. Eles só querem garantir que ele esteja seguro. O detetive-chefe Nick Waldron classificou o caso como incomum, já que Hugh parece ter simplesmente desaparecido da face da terra. E eles não conseguiram encontrar nenhuma pista que possa levar ao paradeiro dele. Embora eles tenham uma ideia sólida sobre vários lugares-chave onde ele pode ter estado recentemente, as buscas nesses locais não foram frutíferas. Hugh tem 1,88 metros, porte magro, barba cheia e cabelo castanho espesso. Ele também tem 2 tatuagens nos braços, sendo a primeira um peixe no antebraço direito e a outra um crânio preto e branco no bíceps esquerdo. A última vez que foi visto, ele usava uma camisa xadrez, calça azul escura e tênis com faixas refletivas prateadas. Ele também pode estar com uma jaqueta impermeável verde. Qualquer pessoa que possa ter visto Hugh ou que tenha alguma informação relacionada ao caso dele, deve ligar para a polícia de Nottinghamshire, no número 101, mencionando o incidente número 70. No dia 6 de maio de 2021, George R. Collier era o chefe da equipe de design eletrônico do Univac 1004 projeto com o codinome Bumblebee.
um dos 6 fundadores da Mohawk Data Sciences e fundador de sua própria empresa, a Coger Corporation. George foi muito bem sucedido, principalmente ao inventar o registro de dados. Esse item revolucionou a captura de dados, eliminando a necessidade de cartões perfurados e perfuradoras ao codificar os dados diretamente na fita. Ele também criaria um terminal inteligente chamado Coger 4, que mais tarde evoluiria para o computador pessoal. George não só tocava seu negócio, mas também apoiava outros comércios locais e diversas causas. Ele e sua esposa Anna fundaram a Fundação Coger, oferecendo bolsas a estudantes do condado de Herkimer. Infelizmente, porém, seu legado terminaria abruptamente ali, quando o pioneiro da área de computadores desapareceria de forma enigmática. Era 2 de setembro de 1983, quando ele, junto com mais 5 pessoas e um piloto, embarcou em um avião. Eles eram George Coger, seu irmão, Tom Rolfe, Dieter Falk, Hans Hill, Pedro Hoffmann, Otto Hermann Stitz e o piloto, Mel Mellison. Eles estavam fazendo uma viagem muito necessária da ilha de Vancouver para um alojamento de caça em Smithers, no Canadá. Quando a aeronave pairou sobre a Colômbia Britânica, algo desconhecido poderia acontecer. O avião sumiria de forma misteriosa, com todos a bordo, inclusive George. Nem eles, nem o avião seriam vistos de novo. Como resultado, uma das maiores buscas coordenadas da história do Canadá aconteceria, custando quase $1 milhão. Enquanto investigadores e policiais buscavam os homens desaparecidos, todos milionários. Apesar do esforço de uma semana, que cobriu 40 mil milhas quadradas, nada foi encontrado. Não havia destroços, corpos ou qualquer vestígio do acidente. George Coger e seus companheiros desapareceram em um avião Britten Norman Islander, levantando perguntas ainda sem resposta. A natureza pode ser uma aventura magnífica, pelo menos essa é a experiência de Susan Seymour Adams e seu marido Tom. O casal gostava de fazer trilhas e de estar em meio à natureza. O casal de Austin, Texas, passou 1990 planejando uma viagem ao condado de Idaho para explorar o desconhecido. Eles não sabiam, mas essa seria a última viagem juntos. Em 22 de setembro, eles chegaram a Idaho e se uniram a caçadores e guias da Iron Horse Outfitters. Seguiram para a Selway Bitterroot Wilderness, terceira maior área selvagem dos 48 estados continentais. Bitterroot é cercada por montanhas, cordilheiras e picos de granito. Ela possui cânions profundos e florestas de coníferas, vales baixos, encostas de grama e rios longos. Esta reserva também abriga uma grande variedade de animais selvagens, incluindo alces, cervos, alces americanos, ursos negros, lobos e pumas, com 2.900 quilômetros de trilhas serpenteando pela reserva. Se perder é fácil. Existem vários acampamentos base espalhados pela natureza selvagem, permitindo que os aventureiros fiquem ao ar livre por vários dias seguidos. Susan e Tom foram levados à base onde permaneceriam por um tempo, ao menos inicialmente. A viagem estava indo como o esperado até 8 dias depois, quando uma decisão infeliz entrou em cena. Susan ficaria sozinha no local, enquanto seu marido e o resto do grupo se embrenhariam ainda mais na mata para caçar. Naquele dia, a mulher de 42 anos avisou ao cozinheiro no acampamento que faria uma breve caminhada até um prado próximo. Ela queria observar pássaros. Mais tarde, naquele dia, Tom saberia da caminhada da esposa e descobriria seu desaparecimento. Ele se acomodou e esperou quando a noite caiu, embora Susan ainda não tivesse voltado, deixando o grupo visivelmente nervoso. Tom foi até o campo próximo, esperando encontrá-la seguindo seus rastros, mas, ao longo do caminho, as pegadas dela pararam abruptamente, como se ela tivesse desaparecido ali mesmo. Ele informou os guias sobre o que havia descoberto, e as buscas continuaram pelo resto da noite. O nome de Susan foi gritado no vazio, na esperança de resposta, mas ela não respondeu. Ao amanhecer, os guias cavalgaram até a cidade e trouxeram a polícia de volta com eles. Diversas buscas foram feitas, mas sem resultados. Só encontraram as mesmas pegadas vistas por Tom, sem resposta para "Onde está Susan Adams?". Havia apenas teorias.
algumas de natureza sinistra. A princípio, achava-se que a mulher se machucou e ficou desorientada, mas isso não explicaria o súbito desaparecimento de suas pegadas. Outras teorias apontavam ataques de animais ou abduções alienígenas, mas ainda sem evidências. Susan parecia simplesmente ter se dissipado onde estava, desaparecendo no esquecimento, deixando para trás um mistério arrepiante e perguntas sem resposta. Quando Joanne Ellen Hansen ainda estava na escola, ela conheceu um homem com quem mais tarde se casou. O casal teria 2 filhos, mas o casamento não duraria. O relacionamento piorou rapidamente após a morte da filha, e Joanne teve um caso com outro homem. Durante esse período, ela foi hospitalizada, pois estava enfrentando muito estresse. Após o divórcio, ela teve uma vida melhor com Roberto, com quem se casou em 1956. Joanna teria mais 2 filhos e uma filha com esse homem. Mas, novamente, as coisas pioraram quando Roberto feriu gravemente o filho mais velho de sua esposa, que ficou sem poder andar. Assim, o ex-marido, pai da criança, pediu a custódia em seguida. O garoto não foi o único a cair nas mãos de Roberto. Supostamente, Joanna era o alvo dele com frequência, mesmo quando estava grávida. Ele era tão violento que até os filhos tinham medo, e Joanna temia por suas vidas. De forma bizarra, Roberto nunca deixou que sua esposa contasse aos filhos sobre os familiares do lado dela. Eles nem conheceriam o meio-irmão que morava com o pai. Em maio de 1962, a mulher decidiu que já tinha suportado o bastante e foi morar com a amiga Patrícia Martin. Elas foram juntas a um advogado e mostraram os hematomas no corpo de Joanne. O divórcio foi solicitado e uma briga amarga começou. Ela e Roberto brigariam pelos 300 mil em bens da família. Mas até o dia 8 de agosto, Joanna garantiria sua parte ao conseguir uma ordem de restrição contra seu ex-marido. A ordem exigia que Roberto deixasse a casa e que Joanna voltasse a morar lá. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 dias depois, a mulher de 30 anos desapareceu misteriosamente. Era 10 de agosto de 1962, quando ela estava em sua casa no condado de King, Washington. Conversando com Patrícia ao telefone, ela contou sobre os planos que tinha de se encontrar com as irmãs na Feira Mundial em Seattle, onde nunca chegaria. No meio da ligação, Joanna de repente gritou palavras que arrepiaram sua amiga. Ele está no porão, ele está vindo. A ligação caía, e essa seria a última vez que alguém veria ou ouviria falar da mulher. Roberto faleceria mais tarde, em 2009, sem nunca ter sido condenado por nenhum crime contra Joanna. Você talvez o conheça pelo papel fundamental ao escrever e produzir várias séries de televisão populares dos anos 1970. Sir Ian McIntosh, romancista e oficial da Marinha Real Escocesa, idealizou Navio de Guerra, 1973, Os Sabotadores, 1978 e Nuvem de Trovão, 1979. Foi com o lançamento dessa série de sucesso que sua carreira chegaria ao fim. Naquele ano, Ian McIntosh se tornaria o protagonista de um mistério sombrio e assustador que desde então tem deixado especialistas intrigados. Foi no início de julho que o suposto espião embarcou em um avião com sua namorada, Susan Insull, filha de um jogador de cricket inglês, e um amigo, o piloto da British Airways, Graham Barber. A viagem os levaria ao Alasca, onde permaneceram por vários dias após o início da jornada. No dia 7, o grupo cruzaria a pista de Anchorage, no Alasca, rumo a Kodiak, voando sobre águas perigosas para as quais a aeronave não estava pronta. Era uma noite de verão quando o avião atravessou uma extensão coberta de neve e, eventualmente, sobrevoou o Golfo do Alasca. Foi em algum lugar nessa região que o desastre aconteceu, dando origem a um dos mistérios mais duradouros e cheios de conspirações de todos os tempos. Foi sugerido que a aeronave começou a apresentar problemas de motor não diagnosticados a 45 milhas da costa de Kodiak. Como resultado, ela foi deixada. Barber enviaria 2 sinais de socorro e imediatamente uma missão de resgate foi colocada em operação.
2 helicópteros e um navio patrulha da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América logo estariam circulando a área. Mesmo após intensa busca aérea, o avião de McIntosh e seus companheiros não foi localizado nos 3 dias seguintes. A missão de resgate continuou sem que fosse encontrada qualquer evidência dos destroços ou de seus ocupantes. O que eles descobriram, porém, foi que esta ilha havia desempenhado um papel fundamental na linha de frente da América do Norte contra a União Soviética durante a Guerra Fria. Alega-se que havia atividade aérea naval soviética na área na época. A presença deles foi confirmada enquanto testavam as defesas aéreas dos Estados Unidos da América e Canadá. Abundam teorias sobre se essas forças invasoras tiveram algo a ver com o desaparecimento repentino. Há muitos rumores de que o acidente foi forjado para que McIntosh desertasse ou se escondesse. Nunca foi confirmado se ele era um espião, mas muitos pareciam acreditar nessa narrativa, especialmente depois que reportagens de jornais escreveram seu nome errado como Ivan em vez de Ian. A pergunta permanece: McIntosh era um espião e seus assuntos secretos tinham algo a ver com seu desaparecimento não resolvido? Craig Lawrence Allen já morava em Fort Lauderdale, Flórida, muito antes de 1993. Ele se mudou para lá em 1988, depois de se formar na Universidade de Maryland, no sul da Flórida. Ele assumiu um emprego como analista de informática em Boca Raton e estava ganhando a vida razoavelmente bem. Craig não queria namorar na época, mas tinha alguns amigos próximos, quase todos ex-colegas de quarto da faculdade. Mas foi nesse ano que as coisas começaram a tomar um rumo particularmente estranho na vida do homem de 30 anos. A primeira peculiaridade foi que ele, de forma aleatória, decidiu deixar o judaísmo para tornar-se cristão fundamentalista. Seguindo seu novo caminho, Craig deixou o emprego bem pago para estudar a Bíblia e outros livros religiosos, inclusive sobre Nostradamus, astrólogo francês do século XVI. Em fevereiro, ele colocou todos os seus pertences em um depósito e começou a viver nas ruas, onde foi declarado sem teto. O homem passou a viver em acampamentos e praias, e tudo ficou ainda mais estranho. Naquele ano, Craig foi a Washington, Distrito de Colômbia, e visitou um antigo amigo da faculdade. Durante a visita, ele fez uma afirmação perturbadora. Disse que era o anticristo e apontou várias passagens bíblicas que faziam alusão a isso. De acordo com o amigo, Craig ficou visivelmente abalado com a revelação. Após a visita, ele voltou para a Flórida e continuou sua vida nas ruas. De vez em quando, ele conseguia entrar em contato com a família para avisar que ainda estava bem. Mas um dia, essas ligações estavam prestes a parar. Em 10 de agosto de 1993, Craig foi à concessionária vender seu carro por $4.600. 2 dias depois, ele falaria com sua mãe ao telefone pela última vez. O homem disse que ela não teria mais notícias dele, nem saberia o que ele faria. Em 14 de agosto, o último avistamento de Craig foi em algum lugar na natureza selvagem do Parque Nacional Everglades. Em um dos acampamentos que ele frequentava, essa foi a última vez que alguém o viu. Embora no dia seguinte ele tenha feito uma ligação para uma pessoa desconhecida por um motivo desconhecido. Depois disso, toda a atividade do cartão de crédito dele parou e o serviço de mensagens foi cancelado. O caso de Craig Allen continua assustadoramente sem solução. Jamie Cannon, um jovem de 19 anos de Saltcoats, no sudoeste da Escócia, saiu de casa no dia 20 de maio de 2021 e estava a caminho da faculdade. Quando ele foi dado como desaparecido, seu celular estava quebrado e, por isso, ele não tinha como entrar em contato com a família. Mas eles afirmaram que é muito fora do comum para ele não manter contato de alguma forma. Quando eles não tiveram notícias dele por algum tempo, registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento e a polícia começou a procurá-lo. O último avistamento confirmado de Jamie foi no mesmo dia em um campo de golfe em Stevenson, pouco mais de 1 quilômetro de Saltcoats. Outro avistamento foi relatado no mesmo dia às 10h26 da manhã, quando foi visto na Avenida Kerr.
Um caminhoneiro entrou em contato com a polícia mais tarde e informou que viu um homem parecido com Jamie 2 vezes no mesmo dia, mas ele ainda não foi encontrado. A polícia pediu aos moradores de Saltcoats que conferissem galpões e depósitos, pois ele pode ter se escondido lá. E os familiares dele pediram ao público que compartilhasse cartazes e postagens online detalhando as circunstâncias do desaparecimento inexplicável dele. A inspetora Alison Wilson, do Departamento de Polícia de Saltcoats, afirmou que eles estão cada vez mais preocupados com a segurança de Jamie à medida que o tempo passa e que qualquer pista, por menor que seja, pode ajudar na investigação. A família diz que Jamie tem 1,85 metros, cabelo curto e escuro. Na última vez em que foi visto, ele usava uma calça de moletom cinza, tênis cinza e uma jaqueta azul e saiu de casa com uma mochila camuflada. As câmeras de segurança foram verificadas nos mercados locais, mas as imagens de segurança tanto dos mercados quanto de um posto de gasolina próximo já haviam sido gravadas por cima. As contas bancárias de Jamie não apresentaram nenhuma atividade desde seu estranho desaparecimento e como seu celular não estava funcionando, a polícia não conseguiu rastreá-lo. A polícia, no entanto, confirmou que continua procurando por Jamie e que está utilizando todos os recursos especializados disponíveis. Quem tiver informações sobre o desaparecimento ou paradeiro de Jamie deve contatar a polícia pelo 101, citando o incidente 1623 de 22 de maio de 2021. Em 1976, Dennis Harik era altamente respeitado. Matemático e cientista da computação que se tornou vítima da depressão. Sua doença o levou a se despedir da família e deixar uma mensagem preocupante para eles, declarando suas intenções. Ele então deixou seu carro, carteira e documentos pessoais e fugiu. Nos 14 anos após ele ter escrito a carta, sua família acabou perdendo as esperanças de encontrá-lo e entrou com um pedido junto ao governo local para que ele fosse reclassificado, de desaparecido para falecido. Embora desanimador, eles não queriam mais se encher de esperança pelo retorno do filho, quando na realidade ele já estava desaparecido há tempo demais para realisticamente ainda estar vivo. No entanto, como aconteceria, Dennis estava bem vivo. Ele se mudou para uma nova região e adotou um novo nome, vivendo agora como Leonardo Cohn sob sua nova identidade. Ele havia obtido um mestrado e um doutorado em ciências da computação, tinha se estabelecido com a família e iniciado seu próprio negócio. Sua esposa nunca conheceu sua antiga família e não questionou a falta de evidências de qualquer existência anterior. Sua esposa viveu com ele por mais de 10 anos antes de descobrir a verdade. Aparentemente do nada, Dennis confessou e contou tudo para sua esposa. Era época de Natal, e ele passou a maior parte desse tempo contando para sua esposa sobre seu passado e revelando a ela todas as decisões que o levaram a deixar sua antiga família e mudar de nome. Então ele disse à esposa que estava voltando para casa, para o pai dele, e foi isso. Ele deixou Martha completamente arrasada com sua confissão e simplesmente foi embora. Agora ele mora em casa com sua família original e não há informações sobre o que exatamente aconteceu com Martha. Em 2005, uma adolescente chamada Zhao Yun teve uma discussão com sua mãe. No entanto, em vez de tirar um tempo para se acalmar e recuperar o juízo, ela fugiu e permaneceu longe. Ela permaneceu desaparecida por 10 anos, levando seus pais à conclusão de que ela havia tirado a própria vida ou perdido a vida nas mãos de outra pessoa. Após vários anos de buscas, eles finalmente perderam as esperanças e admitiram que ela havia simplesmente falecido. Porém, em 2015, tudo mudou para eles. A polícia encontrou uma jovem que estava usando uma identidade falsa para frequentar uma lan house. Ela foi levada para a delegacia para ser interrogada, inicialmente mentindo para a polícia sobre sua vida, dizendo que havia sido criada pelos avós e alegando todo tipo de falsidades. Porém, ela acabou se abrindo e confessou que havia fugido de casa todos aqueles anos atrás e começado uma nova vida.
De acordo com a jovem, depois de fugir de casa, ela viveu em lan houses e casas de banho para ganhar a vida. Ela vendia itens digitais de videogame online e pedia dinheiro para estranhos. Desde então, ela voltou a morar com os pais, embora estivesse relutante. Seus pais prometeram nunca mais discutir com ela, e parece que ela ainda mora com eles até hoje. O Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, entre a Carolina do Norte e o Tennessee, possui cadeias de montanhas, florestas e grande diversidade de fauna e flora. A cultura montanhesa dos Apalaches e sua montanha ancestral atraem visitantes o ano todo, fazendo dele o parque nacional mais visitado dos Estados Unidos da América. Mas com mais visitantes, vem mais desaparecimentos. O mesmo destino que atingiu Derek Joseph Looking. Em 15 de março de 2012, o jovem de 24 anos não foi trabalhar. Ele havia se formado recentemente na faculdade religiosa local no Tennessee e começou a trabalhar como técnico em psicologia em um hospital psiquiátrico. Ao notar a ausência de Derek no trabalho, Ryan, seu colega de quarto, avisou a família. Ele contou à família que Derek saiu no dia anterior e não voltou. Quando Derek também não apareceu naquele dia, Ryan percebeu que algo estava errado. Ryan e os familiares de Derek verificaram o histórico do computador dele e descobriram que ele estava pesquisando informações sobre o Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes. Ele também pesquisou opções de reserva para um hotel. Ao analisar suas compras, eles notaram que Derek, de repente interessado por acampamento, passou a adquirir equipamentos de camping. Naqueles dias, ele gastou $1.000 na Bass Pro Shop, na Coleman's, e em outra loja local que vende vários tipos de lâminas. Após alertarem a polícia, uma investigação logo obteve imagens de câmeras de segurança. As imagens mostraram que ele se hospedou no Microtel Inn, em Suites, Carolina do Norte, e saiu às 4h da manhã, em 17 de março, com uma mochila de mão. Assim, eles reconstituíram os dias anteriores e descobriram que isso ocorreu em 14 de março. Ele ficou no Motel 6, depois foi ao Smokemount Campground, no parque, no dia seguinte. No dia 16, hospedou-se no Microtel Hotel e partiu na manhã seguinte. A família Looking, transbordando de ansiedade e medo, começou a dirigir por cada uma dessas áreas, na esperança de encontrar mais pistas. O próximo sinal de Derek seria sua fuga do Forte Branco. Ele estava estacionado no estacionamento de Newfound Gap, no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, que dá acesso à Trilha dos Apalaches. Foi lá que o veículo abandonado foi encontrado. Isso traria ainda mais enigmas angustiantes. Um bilhete ameaçador no carro dizia: "Não me procurem." A carteira e as chaves de Derek estavam junto com o bilhete. O bilhete não tinha destinatário e poderia ser para qualquer pessoa, família ou funcionário do parque. Na traseira do Ford havia um kit de sobrevivência com machado, lanterna bússola, barraca de canivete e saco de dormir. Havia ainda um paraquedas preto, barras de granola, iniciador de fogo, vara, lanterna e páginas de um manual militar de sobrevivência. O fato de Derek ter comprado cada um desses itens, levado com ele, mas deixado para trás, era motivo de preocupação. Esse aspecto levantou um pensamento sinistro. Talvez Derek tenha sido interrompido enquanto juntava suas coisas, ou talvez ele tenha escolhido sair sem elas de propósito. 60 pessoas e 3 equipes de cães farejadores se reuniriam na busca pelo homem desaparecido, descrito por alguns como um indivíduo impulsivo. Foram exploradas 70 milhas de trilhas, mas nenhuma evidência de Derek foi encontrada. N era um excursionista experiente que conhecia cada trilha sinuosa de seu local de trabalho, o Parque Nacional de Shenandoah. O homem era excursionista experiente, por isso seu sumiço repentino nas trilhas foi ainda mais preocupante. O Parque de Shenandoah é repleto de cachoeiras deslumbrantes, vistas de tirar o fôlego e vales arborizados exuberantes. Ele se estende por mais de 200 mil acres de terra protegida, um refúgio para cervos e ursos negros, mas também serve como um refúgio para segredos, estranhezas e o sinistro. Em 1987, o guarda florestal faltou ao trabalho por 2 dias, levando à criação de um grupo de 200 voluntários.
Unidos na reserva, eles partiram na esperança de encontrar o guarda florestal desaparecido. No caminho, encontraram pistas que indicavam estar na direção certa. Mochila, diário, recipientes vazios, tênis e outros itens foram encontrados espalhados pelas trilhas. Frascos vazios de comprimidos não eram perigosos, mas podiam causar alucinações se ingeridos em excesso. Além dos primeiros itens, os buscadores não acharam mais nada, nem pegadas, fogueiras ou sinais de pedido de ajuda. Não havia nada. A busca foi reduzida a 50 voluntários pelos próximos dias. Eles voltaram de mãos vazias novamente. Outros trilheiros e amantes da natureza foram informados de que havia uma busca ativa por um guarda florestal desaparecido, levando muitos a ficarem atentos. Ninguém viu ou ouviu nada, quando toda a esperança parecia perdida. Um pai e seu filho relataram ter visto M.N. durante uma trilha. Ele não estava usando botas, apenas meias, e seguia para o sul. O grupo de voluntários retornou mais forte, com cerca de 300 pessoas vasculhando o parque. Mas mais uma vez, nada importante foi encontrado, como se o universo estivesse pregando uma peça. A descoberta de botas, calças e um bastão do homem desaparecido restaurou a esperança. Mas toda vez que eles se aproximavam, o frio voltava a tomar conta e as buscas se mostravam inúteis. Após mais algumas buscas, o esforço foi encerrado, os voluntários se renderam às forças da natureza, M.N. foi perdido para a selva. Hoje, o mistério do guarda florestal permanece, sem soluções imediatas à vista, deixando todos se perguntando o que aconteceu e por quê. Muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos.